Saúde a todos com a gloriosa paz do Senhor. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia na Carta Universal do Apóstolo Tiago. A gente vai fazer uma reflexão, fazer uma leitura no capítulo 1, versículos 19 a 27. E a gente tomou uma divisa no capítulo 22, ou no versículo 22, que nos diz assim: sejamos cumpridores da palavra. Amém? Vamos então à leitura. Sabei isto, amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém? Pode sentar, irmãos. Querido, a gente vai aproveitar o tempo. A gente vai fazer uma boa reflexão nessa palavra, porque também temos as pessoas que estão em casa, nos acompanhando pela rede social, algumas temerosas em ir até o templo, de vir ao templo, ou ir a algum local onde possa reunir o povo, estão com medo da situação que estamos vivendo nos últimos dias. Mas ainda sou feliz aquelas que ainda estão voltadas para Deus e não esqueceram que precisam dedicar tempo de adoração ao Senhor. Infelizmente, nos nossos dias, por causa dessa situação complicada da pandemia, algumas pessoas acostumaram a ficar longe de Deus e não estão procurando mais. Tem tempo para tudo, menos para se dedicar a Deus. Mas nós vamos aprendermos aqui com Tiago. Alguns eruditos costumam dizer que Tiago é irmão genético de Jesus. Viu, irmãos? Ele é filho de Maria. Alguns eruditos costumam dizer isso. Mas não temos uma afirmativa. Mas, de qualquer maneira, a gente vê que
é alguém que tinha muita intimidade com Jesus. Alguém que, de fato, era rígido na sua posição de servir a Deus e exigente como líder. É de extrema importância entender, irmãos, que ser rígido e exigente não quer dizer que é bruto e que despreza as pessoas. Ele tinha o cuidado de fazer com que as pessoas se voltassem de fato com temor e tremor para a palavra de Deus. E aqui ele traz uma exortação sobre a prática da palavra de Deus. Existem pessoas nos nossos dias que estudam muito a palavra de Deus, são de fato conhecedores do que está escrito. Na teologia existem duas expressões que são de extrema importância, o logos e o rema. O logos é aquilo que está dito, está escrito. Qualquer pessoa pode estudar e pode saber. O rema é aquilo que é revelado. Então nós temos a cada dia, é aquilo que Deus traz a inspiração do momento. Se lêssemos a Bíblia e fosse simplesmente, você adquiriu o conhecimento, acabou, seria simples, né, irmãos? Tem pessoa que consegue ler a Bíblia toda em um mês. No entanto, ler a Bíblia toda não é sinal de espiritualidade para ninguém. Espiritualidade, irmãos, que faz com que as bênçãos de Deus venham sobre a vida da pessoa, é quando a pessoa tem um coração voltado para a vontade de Deus. Procura fazer a vontade de Deus, procura se afastar do mal. Nós vamos ver aqui no conselho que ele até mostra essa posição que o cristão precisa ter. Não basta ser religioso, existem muitas pessoas que batem no peito defendendo a religião, defendendo a denominação, defendendo os dogmas e ritos, mas que no fundo, são pessoas que estão fora de serem espirituais. Então, é isso que a palavra vem nos despertar nessa noite. Ele diz aqui, o versículo de número 19. Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir e tardio para irar-se. Tardio para falar e tardio para irar-se. É interessante que nós temos uma dificuldade muito grande na nossa comunicação. Se comunicar, palestrar, o que é? Você, quando vai palestrar com uma pessoa, você fala e a pessoa fala, você ouve o que ela falou e você depois traz a resposta. Isso que chama-se argumentar. Infelizmente, nós somos muito desesperados, e às vezes acontece isso até na vida conjugal. Às vezes, muitos transtornos acontecem entre os cônjuges, porque não há disposição dos cônjuges em ouvir um ou outro. Normalmente, o homem é muito desesperado, e quando a mulher começa a falar, ele já completa. E o que aborrece demais uma mulher, quando você vai falar alguma coisa com ela, e quando ela vai falar alguma coisa com você, e você não dá atenção, você apressa, mostrar a sua posição que você já sabe o que ela quer falar. Isso é triste, irmão, é triste demais. Mas isso acontece também numa congregação. As pessoas que você vai falar alguma coisa com ela já vem trazendo a resposta. Você nem completou, você deu o início da conversa, ela já, é isso, pronto. Ela não quer te ouvir, ela está mostrando que ela está desesperada, não quer te ouvir. Então a gente precisa ter vigilância nisso, aprender a ouvir. É interessante que nós temos capacidade de capturarmos, a nossa mente tem capacidade de capturarmos através da nossa visão. Cerca de 80% daquilo que a gente vê, a gente tem possibilidade de memorizar. E apenas 17% daquilo que a gente ouve. Só que em relação à palavra de Deus é diferente. Sabe, querido, porque Deus, Ele se revela a nós através da palavra. E a palavra tem que ser ouvida. A palavra representa o próprio Senhor Jesus. Disse João que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus, ele estava no princípio com Deus,
E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Jesus é a palavra. Então é preciso que a gente tenha atenção para essa palavra. E às vezes, nós não damos muita atenção quando estamos participando de um culto e alguém traz uma palavra conhecida. E às vezes a gente deixa de receber muitas bênçãos, porque a palavra, como já disse no início, a palavra logos é a mesma. Por exemplo, Salmo 23, o Senhor é meu pastor, aí você até compreende, nada me faltará. Você já sabe tudo, então você não está dando atenção para Deus. E às vezes Deus quer usar aquela palavra para falar algo novo para você. Para nós, né? E aí a gente, apressado que só, não dá atenção para a palavra e Deus... Quer dizer, a gente não permite que Deus faça uma obra na nossa vida por causa da nossa precipitação. Outra coisa aqui que ele fala aqui, né, com relação a ser tardio, para irar-se. É interessante, a gente vai pensar assim, a gente não pode se irar. Não, a gente pode se irar sim, a gente não pode pecar. Antes de se irar, todas as vezes que alguém falar alguma coisa para você que nega uma verdade, uma coisa que desmoraliza, que combate, que denigra uma imagem sua ou de alguém, é natural se irar. Agora, irmãos, existe diferença entre se irar e pecar. Eu me iro quando eu me revolto com a situação. Agora eu peco quando eu dou vazão à ira. Aí eu trago uma resposta acima da altura, né? Porque é para ofender normalmente assim. O cara que briga, se ele levar um soco no rosto, ele quer pegar no outro e dar vários no rosto do outro. Se ele levar uma rasteira e cair, ele quer dar várias no outro, dar chute na costela, porque a ira entrou no seu coração. Então é preciso que a gente tenha cuidado para não deixar a ira nos dominar. Então ele disse que sejamos tardios em irarmos. Tem gente que é pavio curto, né, irmãos? Qualquer coisa que você falar, ela já se ira, se revolta. Não. Uma coisa que está dentro de quem ama, existem algumas coisas que é interessante dominar. Por exemplo, a Bíblia diz que quem ama deve suportar. Se é para suportar, sinal que só suporta aquilo que a gente não está gostando. O que você gosta é fácil, né, irmão? Aceita. O que você gosta, você aceita. Suportar é a coisa que não gosta. E a Bíblia diz que até dentro da vida conjugal deve haver essa situação de suportar. E na congregação a Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor. Não tem aquela pessoa que é picareta puro, que é chata demais. É difícil lidar com ela, porque ela é muito chata. Aí você olha para esse versículo e diz, mas a Bíblia manda que eu tenho que suportar. E aí, irmãos, é difícil. É muito difícil, porque você não pode maltratar uma pessoa simplesmente porque ela é chata, é a maneira dela ser. Fugir da aparência do mal. Você já sabe que uma pessoa é chata e que vai ser difícil você suportar, você sai de perto dela. O versículo número 20 diz assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Se nós estivermos irados, automaticamente quem está irado vai tomar posição grosseira, rústica. Então não dá para operar a justiça de Deus. A justiça de Deus opera no amor. Então a primeira situação, você se irou porque fez algo que você não gosta, contra você ou contra alguém que você ama, ou mesmo contra Deus. Quando alguém fala contra Deus, nos desafia, você se ira, automaticamente você se ira. Mas você é um representante de Deus, não vai se irar e denegrindo a imagem da pessoa. Você vai defender Deus, mostrar que você serve a Deus por convicção, não serve a Deus simplesmente pelo o que Ele faz, mas serve a Deus pelo que Ele é. E aí você vai ter controles emocionais,
para poder não deixar a ira encher o seu coração de revolta e de atitude violenta, ou mesmo palavras, né, irmãos? E nem mesmo pensamento, que às vezes a pessoa, ela não tomou uma atitude revoltante de violência, de atacar ninguém fisicamente, ela não falou nada para denigrir aquela pessoa, mas ela encheu o coração de mal, de ódio, de rancor. E aí ela é prejudicada, porque quem guarda o ódio é que é o prejudicado, irmãos. Se alguém te ofendeu, você não respondeu nada, mas se você guardou a mágoa no seu coração, aquela pessoa muitas das vezes vai sair, para ela está tudo normal, mas você que ficou com ódio no coração, vai sofrer o dano. Porque o ódio, ele não dá expansão para que o amor de Deus possa operar. E o crente precisa agir por amor. E não são poucas as pessoas que conservam ódio no coração, não são poucas pessoas que estão com enfermidades difíceis para serem curadas, sabe por quê? Porque o problema é espiritual, é ódio armazenado no coração. E para ser liberta do ódio, a pessoa precisa, primeiro, ter contrição, ter um arrependimento sincero, com contrição, e confessar para Deus a sua situação, para que ela possa alcançar o perdão. Não é esquecer. Se uma pessoa te causar uma ofensa, aí você pensa que você só vai conseguir perdoá-la se você não esquecer daquilo, não. Esquecer pode ser uma esclerose. A pessoa não esquece. Você só entende que você perdoou de fato, porque você lembra daquele agravo que a pessoa te fez, mas você não se ira, não se revolta. Não quer o mal daquela pessoa, não quer matar aquela pessoa, não quer destruir aquela pessoa, porque ela te causou um dano. Pelo contrário, você vai usar de misericórdia, vai pedir a Deus para que tenha misericórdia daquela pessoa que te causou um dano. Então, essa deve ser a atitude de todo cristão. Todo cristão. É fácil isso? Falar é fácil, mas viver isso é muito difícil, irmãos. Por isso que a gente precisa da graça de Deus. E a Bíblia diz que nós devemos consolarmos uns aos outros com a palavra. A palavra de quê? A palavra de Deus. E a palavra de Deus é que pode fazer essa mudança. Se você entende que algo faz com que Deus se aborreça com você, você sabe disso, entendendo pela palavra, mas você continua fazendo, então, irmão, você está desrespeitando as ordens de Deus. É preciso que a gente tenha o cuidado para que a gente não proceda de maneira assim. Olha só o versículo número 21 que diz: pelo que rejeitando toda a malícia e acúmulo, ou toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, irmãos, tirar a imundícia. E nós estamos vivendo a era da imundícia. Viu, irmãos? É as conversas imorais, é a mídia imoral, muitas e muitas coisas que a gente facilmente entende que é imundícia, mas infelizmente nós temos visto os crentes aprovando alguma coisa que a Bíblia condena, imoralidade, por exemplo. Mas a ordem aqui é que a gente rejeite a imundície e o acúmulo de malícia. Tem gente que tem facilidade em acumular malícia. Não só malícia para ataque violento contra as pessoas, quanto a malícia da imoralidade. É preciso que a gente sempre faça uma análise, viu, irmãos, na nossa vida, e a gente confessa para o Senhor, porque se a gente peca por pensamento, palavras e obras,
a gente precisa recorrer a alguém que de fato pode trabalhar nessas 3 áreas da nossa vida. Na nossa mente, na nossa palavra e nas nossas atitudes. Daí, querido, é muito difícil. Ele disse, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, receber com mansidão, porque tem gente que se ira. Ela está fazendo uma coisa errada e vem a palavra da correção, ao invés dela receber aquela palavra e se ajeitar, ela se revolta com aquela pessoa que mostrou para ela o caminho da correção. E isso não são poucos, não. Infelizmente, alguns que deveriam estar na posição de ser ensinador, de serem discipuladores, se comportam mal com relação a isso. Quando alguém toca no erro dele, ao invés dele refletir e atentar com diligência para aquela palavra que lhe foi trazida, o despertar para a sua vida, ela se revolta contra aquela pessoa que está dando a ela uma luz, tirando ela das trevas. Então a gente precisa vigiar muito. Agora o versículo de número 22, que é onde nós estamos com a divisa, ele diz assim, porque se alguém, ou melhor, porque sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas estão em algum lugar e ela sabe que a posição dela é caótica, a posição dela é entenebrecida. Ela está precisando passar por um processo de passar na mão do olheiro para ser trabalhada. Aí vem alguém e dá uma palavra e ela, sabendo que ela precisa melhorar, ela sai daí se enganando. Porque na realidade todo crente, quando vai falar alguma coisa com outra pessoa, ele vai abençoar, vai trazer a palavra de bênção. Mas existe um momento que você está com a palavra, você está pregando, está anunciando a palavra, aquela palavra que Deus te deu, é a palavra que eu disse no início, a palavra rema, ela vai trazer o despertar na alma da pessoa. Pode estar no meio de uma multidão e Deus escolhe uma pessoa que ele precisa falar naquele momento, e ele começa a falar usando uma palavra que às vezes as pessoas não estão nem entendendo, as outras pessoas não estão entendendo, mas Deus sabe o porquê está dando aquela palavra e para quem está dando aquela palavra. Se aquela pessoa entender e receber a palavra, ela vai ser edificada, senão ela vai continuar sendo enganada. Agora, o pior de tudo são os falsos discursos. Falsos discursos que são apresentados palavras bonitinhas por alguém que se prepara para trazer palavras muito bonitas, mas que ele não está compromissado com aquela palavra. E aí, em todo lugar que ele chega, é aquela palavra para massagear ego. Irmãos, a gente precisa ter muito cuidado com esses pregadores massageador de egos. Às vezes o momento é um momento para trazer, irmãos, um despertar, para balançar a árvore, para cair os frutos podres. Mas vem esses massageadores de egos, com discursos bonitos, com técnicas de trabalhar no emocional, fazer sensacionalismo na igreja, e às vezes são aplaudidos. Camarada vem mexendo com o emocional do povo, fazendo sensacionalismo, não está apresentando nada que seja espiritual, só faz movimento. Há uma diferença muito grande entre movimento e avivamento. Quem promove o avivamento na igreja é o próprio Deus. E nem sempre o avivamento acontece quando há muito barulho. Nem sempre o recado de Deus, a ordem de Deus vem para você quando está acontecendo aquele barulhão na igreja. Então é preciso estar atento, irmãos, porque Deus fala no silêncio.
Deus, quando fala, Ele faz arder no coração de quem, para quem Ele está falando, vai sentir no coração a palavra. E a pessoa não consegue fugir, mesmo estando no meio de uma multidão. Então, irmãos, sejamos cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Tem gente que ouve muito acerca de Deus, mas que não teme a Deus, não reverencia a Deus em nada. E ela está sempre fazendo as coisas ao contrário daquilo que ela ouviu. Olha o que ele diz aqui no versículo de número 23. Ele diz assim, ó, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. O cara vai e olha no rosto, enquanto ele está diante do espelho, é interessante, ele está vendo tudo com relação ao seu semblante. Qualquer coisa que ele considera normal, ele vai lá e limpa, tira. É um cisco, está perto do olho, ele tira, limpa, deixa o cara que está falando, a pessoa, né? Aí ele tem o maior cuidado diante do espelho, principalmente as mulheres. Quem gosta mais de espelho é mulher, mulher gosta mais do que homem de espelho. Mas ele está falando aqui, ele está falando com relação ao homem, porque, não é o homem, qualquer pessoa. Ele, se alguém é ouvinte da palavra, aí não, varão é o homem. Aí diz, o varão vai lá e olha no espelho, aí o que ele está vendo de anormal no seu rosto, ele cuida mesmo de ajeitar. Às vezes não tem muito jeito não, né, irmã? Se ele está feio, não adianta olhar no espelho, que ele vai... Não adianta não, mas pelo menos ele está vendo a realidade dele. Mas se tiver alguma coisa anormal, ele vai logo estar contemplando. Mas, porém, o versículo 24 diz, porém, porque se contempla a si mesmo e foi-se. E logo esqueceu como era. Logo, enquanto ele está diante do espelho, ele está se vendo, ele vai se ajeitando tudo. Mas quando ele sai dali, de repente, em poucos passos que ele dá, acontece uma normalidade. Alguma coisa pode cair no rosto dele, um pequeno cisco. Não é coisa pesada, é uma coisa, pequeno cisco que pode tirar ele daquela naturalidade. Mas ele não está nem se importando, porque não está vendo. O que ele está dizendo assim é semelhante àquelas pessoas que estão diante da palavra, recebem um despertamento, mas não se importam com a obediência, não se importam com cumprir a palavra. Elas são amantes de si mesmas, querem fazer aquilo que dá na sua, como diz no popular, como que dá na sua teia, que ela acha que tem que ser, ela faz, ela não tem negócio de ter preocupação com testemunho, preocupação com a sua posição, com a sua postura de cristão. Infelizmente, muita gente está nessa situação, não tem preocupação. Estão se vestindo escandalosamente, falando escandalosamente, agindo de maneira com plena negatividade, mas ela está aprovando tudo que ela faz. E quando ela chega diante da palavra, a palavra reprova. Porque Deus, irmão, não adianta, seja lá de quem for que estiver cometendo vacilo, Deus não vai aplaudir ninguém que está precisando de levar uns... Chega para lá não, irmão. Ele é justo e fiel. Então é preciso que a gente tenha cuidado com a nossa posição diante do Senhor. O versículo de número 24, ele diz assim, não, já falamos esse 24, o versículo de número 25 diz assim, aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, irmãos, aquele que atenta com cuidado para aquilo que a palavra ensina e se esforça, porque o reino de Deus é tomado a pulso. A gente se esforça para obedecer, irmãos.
Para desobedecer é fácil, porque o diabo ajuda. Viu, irmão? Desobedecer é igual descer ladeira de morro abaixo, é fácil, é só soltar o corpo que vai. Mas para obedecer é como subir montanhas, carregando peso. A obediência é diferente. É um preço a pagar na obediência. Então, a gente precisa ter cuidado com a nossa postura, com a nossa posição, porque senão a gente comete escândalo. E quando a gente comete escândalo, normalmente, se você como cristão cometeu um escândalo, logo vai falar logo do seu líder. O pastor dessa pessoa não ensina, não orienta. Só que não fala assim de uma maneira branda, fala de uma maneira brusca, pesada, desmoralizante. Então a gente precisa vigiar para que isso não aconteça, porque a Bíblia diz que é impossível não acontecer o escândalo, mas ai daquele que fizer escandalizar. As aberturas que foram dadas nos nossos dias, com relação aos costumes, as pessoas que têm temor de Deus, irmão, não precisa ninguém estar ditando, anda assim, 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 não. O temor de Deus fará com que ela tenha cuidado onde quer que ela vá andar, para não estar escandalizando com roupas indecentes, ou estar em meio de grupos que deixam a desejar, até mesmo de conversas imorais, ou de violência. E às vezes as pessoas que não têm tempo, que dizem que não tem tempo para se ocupar na obra de Deus, mas tem tempo para tudo isso. Para fofoca. A gente precisa ter muito cuidado, irmãos. Porque Paulo disse que a nossa vida deve ser uma carta aberta, lida por todos. Aí, a gente logo diz assim, ninguém tem nada com a minha vida. Tem sim. Se você é crente, tem alguém que tem muito a ver com a sua vida. Se você quiser ser bem sucedido, respeite-o. É o Senhor nosso Deus. Através de Cristo, a palavra que Ele deixa para nos orientar, e o Espírito Santo, que normalmente Ele dá um despertar na nossa vida. Você vai para cometer uma coisa errada, o Espírito Santo antes te dá um sinal. Mas a pessoa não quer. A pessoa está determinada que vai fazer aquilo que aborrece, aquilo que satisfaz unicamente o seu ego. E ela não está preocupada em fazer diferente para agradar a Deus. Ela quer fazer o que ela acha que tem que ser. Algumas pessoas dizem, ninguém me manda. Complicado, irmão. Quando você vê pessoa que diz que ninguém me manda, é difícil. Isso aí é assinar um certificado de rebeldia. A gente precisa ter muito cuidado, irmãos, com a nossa postura de cristão. Nós somos observados. Interessante que as pessoas não crentes, que às vezes a gente chama de ímpio, nem todos os não crentes são ímpios, porque o ímpio é o praticante da maldade. E às vezes, como crente, as pessoas são ímpias, praticando maldade. A maldade maior da pessoa não crente é que ela não se filiou a Cristo, não recebeu o plano da salvação. Essa maldade que ela está cometendo contra a alma dela, mas às vezes com relação ao convívio na população, ela tem um comportamento muito melhor do que algumas pessoas que querem tomar o nome de Cristo, mas não sabem de fato honrar o nome que toma. Então é preciso que a gente tenha cuidado, a gente desperte, porque a palavra está sempre nos chamando a atenção.
Então a gente não é pego de surpresa, não, irmãos. A gente não é pego de surpresa. E ainda tem gente que, porque é crente antigo, aí você vai falar com ele, dar uma orientação. Olha, eu sei tudo isso. Eu tenho tantos anos de crente. Como se tempo de crente fosse um aval para entrar no céu. É o passaporte para ir para o céu. Tempo de crente. Não, irmãos. Deveria se envergonhar quando está fazendo o crente antigo, que está fazendo besteira, ele deveria se envergonhar. Muito mais. Porque, de repente, o novo ainda não sabe determinados rudimentos, que são princípios, que se tem que tomar como cristão. Mas o crente mais antigo, que já foi orientado, se ele for crente mesmo, ele já participa da escola bíblica dominical, do culto de doutrina. Crente. O culto do crente, os cultos do crente é escola bíblica dominical. Todo tipo de estudo bíblico que tiver na igreja é para o crente. Culto de ensinamento, culto de doutrina, é para crente. Onde ele vai aprender a ter uma postura para estar pregando lá fora. Não simplesmente não aprender a elaborar e a transmitir sermão, não, irmãos. É aprender com a vida. Transmitir, aprende, aplica na sua vida e a sua vida vai estar falando para outros. Seu comportamento vai estar falando para outro. Tem gente que não tem nenhum comportamento de cristão, consegue ter dupla personalidade, uma benigna e outra maligna. Consegue ser um anjo quando está no meio dos crentes e consegue se comportar como demônio quando está fora da igreja. É preciso ter cuidado com a postura. Se você é crente, primeira coisa, quando se fala de crente, está falando de quem decidiu seguir os passos de Cristo. Não é crente só porque crê, não. O diabo também é crente. Ele crê. Vimos? A Bíblia diz, se crê que Deus existe, faz bem, porque o diabo também crê e até estremece. Mas há uma diferença, não obedece. Não obedece. Será que em alguns momentos a gente não toma uma atitude como essa, mesmo sabendo uma verdade, mas a gente decide não obedecer, por qualquer razão, por dureza do coração? E lá no capítulo 12 de Lucas, versículo 47, parece, diz que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou, será castigado com muitos açoites. Só misericórdia, né, irmão? Porque sabe, mas não quer se aprontar. Aí eles agora dizem, eu tenho 50 anos de crente. Outros dizem assim, irmão, nunca perdi uma santa ceia. Mas será que não participou de muita santa ceia, estando inadequadamente? É preciso que a gente faça reflexão. É culto de ensinamento, culto para crente. É claro que estamos na rede social, mas a palavra que estamos falando aqui não atinge a sensibilidade, a moral de ninguém. A palavra aqui é para todo mundo que quer servir a Deus, que entende que precisa de uma mudança na vida, que precisa viver uma vida para agradar a Deus, precisa, acima de tudo, viver uma vida de renúncia. Jesus disse, se alguém quiser vir, capítulo 16, versículo 24 de Mateus, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cruz é símbolo de sacrifício, de suplício, de morte. Então quem decide servir a Jesus tem que morrer para o mundo e viver para Deus. Quando uma pessoa ela passa pelas águas batismais, há uma simbologia ali. Ela, quando é emergida a água, é como se tivesse, ela morreu, primeiro ela morreu, aí só vai sepultar quem morre, né, irmão? Aí quando ela é imergida na água, como ela morreu, foi sepultada,
Aí tira da água, veio uma nova criatura. Morreu para o mundo e viveu para Deus. Agora tem que viver para Deus. Aí precisa ter vigilância, porque na realidade, que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Se alguém amar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Aí o versículo 26 diz, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem pessoa que considera a prosperidade adquirir os bens da terra. É por isso que essa briga por causa de dinheiro, nesses anos políticos, então, só misericórdia. A gente tentando de tudo para se dar bem. E as promessas, precisamos ter cuidado para não sermos enganados. As pessoas que são gananciosas por viver uma vida fácil, pode se atropelar numa situação dessa. Então a gente precisa ter cuidado, irmãos. Muito cuidado. As promessas são muitas. Mas muitas delas não vão passar de promessa. Depois, o cara que está colocando você lá no patamar, no alto, quase no último degrau da escada, quando ele chegar lá, ele arranca a escada. Você vai ficar lá, ou fica lá em cima para pular, ou vai cair junto com a escada. Mas não vai chegar onde você almejava. Então, sabe quem faz promessa e cumpre? Jesus. As promessas do Pai, elas vão se cumprir na nossa vida. Então a gente precisa temer a Deus. Então algumas pessoas pensam que se viver uma vida abençoada é ter muito dinheiro no bolso, contas bancárias rechonchudas, morar nas grandes metrópoles, em casas boas, mansões, ter casa de campo, de praia. Não é pecado isso não, irmão. Não é pecado. Mas quem voltar-se só para isso está pecando. Então, uma pessoa ser pobre para algumas pessoas é símbolo de falha espiritual. Para algumas pessoas, mas para Deus não. Para Deus não. Para Deus, Ele está vendo o que nós temos de preciosidade no coração. Por isso que Ele disse, quem amar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, acha-la. Perdeu a vida para os prazeres. Você não está mais nos prazeres que o mundo considera como as coisas agradáveis. Mas você rejeitou, você recusa isso porque você tem um compromisso. Agora você não vive mais para aquilo. Você vive para agradar a Deus. Você não vive mais na vertical, você vive na horizontal. É a sua comunicação com Deus e Deus contigo, e Ele te orientando. Então, irmãos, a gente precisa dedicar tempo para Deus. Nós deveríamos considerarmos perdido o dia que não parássemos diante da nossa Bíblia e fizéssemos uma reflexão. Infelizmente, por causa da situação que nós vivemos, do corre-corre da vida, algumas pessoas, dependendo da profissão que exercem, é uma corre-corre o dia todo. Não para nem um tempinho para fazer uma oração, agradecendo a Deus. Não para um tempinho para fazer uma reflexão na Bíblia. O tempo é ocupado com tudo. Não dizima a Deus com o tempo, mas tem o tempo dizimado pelo mal. Porque considere perdido o dia que você não dedicar tempo para Deus. Na oração, na leitura da palavra, na reflexão. Tem gente que pensa que cultuar a Deus é só vir aqui. E às vezes vem aqui, passa 2 horas aqui e não cultua a Deus. Teve no lugar de culto, mas não cultuou. É triste essa verdade, mas é uma realidade, irmãos. A pessoa vai no templo,
o templo foi consagrado para adoração a Deus. Salomão, quando consagrou o templo, ele fez aquela oração bonita, pedindo a Deus que aquilo ali fosse um pronto-socorro para os hebreus. Em qualquer situação que o povo se encontrasse, e o povo chegasse ali e lançasse petição a Deus, que Deus socorresse, atendesse aqueles que fossem ali ao templo em busca de socorro em qualquer que fosse a sua necessidade na vida. E Deus não desaprovou de maneira nenhuma a oração de Salomão. Mas ele disse assim, mas se eu cerrar os céus, que não haja produtividade na terra, se eu mandar os gafanhotos e acabar com a vegetação, e demonstrou muitas coisas que às vezes nos sobrevêm e a gente não consegue entender. Aí, o versículo 14, no capítulo 7 de 2 Crônica, ele disse, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Aí ele disse, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. As bênçãos de Deus estão condicionadas à obediência. E as pessoas que querem viver para si mesmas, elas estão fugindo da obediência. As pessoas que estão querendo viver só pelo bel prazer, elas não querem sacrifício para a obediência. Alguns batem no peito, Deus não quer sacrifício. Deus quer sim. Porque para você servir a Deus, você precisa ter um sacrifício. Primeiro, lutar contra a sua natureza humana, porque você recebe Jesus como Salvador, Ele te dá uma nova natureza. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. É nova criatura, porque dali para frente ele precisa viver uma atitude diferente, uma vida diferente. Mas a natureza humana continua com ele. É como um domador de leões. O cara tem 2 leões. E recebe uma porção de alimento para tratar daqueles leões um mês. Se ele se simpatizar com um dos leões e pegar aquela comida, só tratar de um, o outro vai ficar prejudicado, vai ficar fraco. Então, nós temos a nossa natureza humana para cuidar. Você precisa cuidar da sua saúde, ir ao médico. Ter cuidado com o seu período de sono. Ter cuidado com o seu lazer em família. Estou falando tudo de coisa santa, irmãos. Mas você não pode simplesmente ficar nisso. Você precisa dedicar a Deus. Você precisa cuidar da outra natureza, a natureza espiritual. Ela precisa ser tratada. E como é que tratamos a nossa natureza espiritual? Na oração, no jejum, na consagração. O que é consagração? Consagração é se separar para Deus. A gente costuma chamar culto especializado em oração pelas causas difíceis. Vou para consagração. E às vezes as pessoas vêm, mas não vem consagração coisa nenhuma. Ela não está se consagrando, ela quer buscar benefício de Deus. Se consagrar, se separar. Eu vou tirar aquele momento de consagração, quer dizer, vou me dedicar, tirar um momento para me dedicar a Deus, vou ouvir a voz de Deus. Se eu receber a oportunidade, eu vou me preparar, porque eu posso chegar lá e me dar uma oportunidade, eu tenho que alimentar alguém. Deus vai me usar como veículo transmissor do seu querer. Então eu preciso ter cuidado de limpar bem o vaso, para o vaso não dar som estranho. Isso que é consagrar, é ter vigilância. Tem gente que não veio à igreja, mas está em casa consagrado, vigiando, tendo cuidado. Sabe, aquela dona de casa que está lavando a roupinha dela lá, mas está, glória a Deus, pensando no culto, ensaiando o seu hino que ela pretende, se tiver oportunidade de cantar, ou um trecho bíblico, fazendo reflexões.
Isso é consagrar a vida. Lá no trabalho, existem pessoas que trabalham fora. Certa vez, um presbítero, que era auxiliar de um pastor que dirigia uma congregação, já não posso falar onde, mas aí, irmãos, de repente, o pastor precisava falar com esse presbítero, tinha que falar pessoalmente com esse presbítero, foi no trabalho dele, foi lá, quando chegou lá, é aqui que trabalha o irmão fulano. Irmão? Olha só, irmão, que tristeza o pastor. E aqui não trabalha nenhum irmão, não. Todo mundo aqui não trabalha crente nenhum. O patrão nem gosta de crente, não trabalha crente nenhum aqui. Não, aí quando falou o nome, eu falei, sim, é o fulano. É o fulano, já falou algum apelido, um montão de palavrão. O pastor ficou decepcionado. Aí, quando chamou o camarada, ele respondeu como? Com palavrões, com tudo, mas ele não sabia que o pastor estava ali. O pastor chegou. Ué, que decepção para o pastor. A ovelha dele não era ovelha, era bode. Fedorento, pulador de cerca, chifrador. Só a misericórdia, irmão. Que decepção. Como é que tem sido o nosso comportamento no nosso trabalho? Até quem trabalha em casa de família. Geladeira de madame não é geladeira de supermercado. Dispensa da madame também não é. Só misericórdia. E aqueles que trabalham em empresas grandes, você sabe, patrão tem muito, mas é dele. Você é empregado, não é sócio. Tem muita gente fazendo sociedade com o patrão e fazendo coisa. Faz até casa bonita com fruto do roubo e depois perde tudo. Só a misericórdia. É coach de ensinamento para o crente. Já vou estar terminando, irmão, que eu sei que ainda tem resumo final. O versículo de número 26 diz assim: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Sabe, irmãos, aquele pessoa que diz que é religiosa, eu sou crente. Vamos usar aqui nossa, para não ofender ninguém, vamos usar aqui a nossa. Eu sou crente lá da IEADA. Mas vacilando que só, falando besteira, falando mal do político, publicamente, ou conversando de futebol, até xingando, pelo meio das praças, ou em qualquer outro ponto público. E se alguém falar alguma coisa com ele, ele xinga mesmo. Eu conheço crente que xinga, palavrões, pesado, só misericórdia. Quer dizer, é crente, mas precisa se converter. Viu, irmãos? O que é conversão? Conversão é mudança de estado. O que é ser crente? É mudar de comportamento. Não é verdade, irmãos? Eu costumo sempre mostrar a questão da conversão. Você tem a água, por exemplo. Você tem a água, qual é o estado natural da água? Líquido. Aí você pega a água e bota num lugar de baixa temperatura. Quando a temperatura vai baixando, começa esse copinho aqui, chegando 3, 4 graus negativo, essa água já vai mudar de forma. Já vai sair da forma líquida para a forma sólida. A água virou pedra, gelo. Mas se você tirar ela dali de novo, a mesma água, tirou dali e botou num lugar onde ela vai voltar para a temperatura natural, vai se aquecendo, daqui a um pouco ela volta novamente à água. Aí você continua aquecendo, ela vai se evaporar, vai para o estado gasoso. Viu, irmãos? Só que o estado natural da água é líquido. A gente precisa ter cuidado com o nosso comportamento. A nossa conversão é uma mudança nas nossas atitudes, no nosso
comportamento. Caráter é diferente. Porque o mau caráter, a personalidade, cada um tem a sua. O caráter pode ser trabalhado. Então eu posso dizer que a conversão é mudança no caráter. Na personalidade não, a personalidade de cada um continua sendo. Não adianta. Pode pegar você, pintar você todo de rosinha, você ficar todo rosinha, mas você vai continuar sendo você. Sua personalidade é a mesma. Entendeu, irmãos? Mas o seu caráter faz com que você seja conhecido. A sua identidade está no seu caráter. Então, vigiemos o nosso comportamento, o nosso caráter, para que não causemos transtorno ao nosso testemunho de cristão. Porque a Bíblia diz que Deus um dia vai chamar a prestação de conta. Todos nós vamos passar por um processo de prestação de conta. E se tiver no saldo devedor, irmão, só misericórdia. Então, enquanto as mãos de misericórdia do Senhor estão estendidas, vamos pedir socorro. Porque vai haver um momento que Ele vai recolher a mão de misericórdia e vai estender a mão da justiça. Então, a religião de quem não tem cuidado, não tem comportamento, é simplesmente religioso, seguidor de dogmas e ritos, é falsa. Mas ele disse aqui, a religião pura e imaculada, pura e sem mancha, para com Deus, o Pai, é esta. Qual é a religião? Ele diz, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso aqui é muito difícil, irmão. Só misericórdia. Ajudar os outros? Ninguém faz nada por mim, eu vou fazer pelos outros? Mas aqui é o ponto principal de quem de fato quer servir a Deus. Ajudar aos necessitados. Tem gente que mesmo os projetos sociais que tem na igreja, não contribui com nada. E algumas pessoas sem conhecimento, eu não vou dar de... As pessoas sem conhecimento, as pessoas são fanáticas pelo bem da terra, é dizer assim, eu não vou dar dinheiro para pastor, não. E, infelizmente, tem crente. O irmão falou aqui na mensagem do dízimo, tem muita pessoa que não dizima, porque acha que está dando dinheiro para o pastor. Mas não é uma ordem bíblica. A quem que a gente vai obedecer? A Deus ou nossos impulsos? Então ele diz, tratar das viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Aqui que está a chave, irmão. Guardar-se da corrupção do mundo. O mundo está aí, A corrupção está quase generalizada. Quase, não está generalizada, quase generalizada. E a gente precisa ter muito cuidado das ofertas, as propostas que são feitas. Porque, na realidade, o inimigo, ele vai te tentar na área da sua fraqueza. Quem é que não gosta de viver uma vida fácil, uma vida boa? Quem é que não gosta de curtir aquela onda legal? De ter as coisas de luxo? Todo mundo gosta, né, irmão? Não é pecado. Pecado é ser corrupto. Se você adquirir qualquer coisa ilicitamente, que não seja com o suor do seu rosto, ou de negócios feitos honestamente, você está cometendo agravo contra Deus. Então, que o Espírito Santo coloque em nossos corações o desejo de agradar a Deus vigiando. Porque ele diz aqui, fechando, a última parte do versículo, diz assim, guardar-se da corrupção do mundo. E aí,
ano político, corrupção espalhada por tudo quanto é lado. A pessoa quer te dar o que não é dela, mas com a intenção de te dar uma volta, de levar uma vantagem contigo. Não pensa você que não tem, que ninguém vai querer te dar nada sem, só simplesmente para te agradar, não. Está a fim de arrancar algo de você. Então vigie. E se o camarada é corrupto, aí vem a época da eleição, você diz que não é corrupto, mas você não procura examinar os seus candidatos. E vota no corrupto, você está apoiando a corrupção. Ah, mas como que eu vou saber? Se você não souber, é outra coisa. Mas enquanto a gente sabe. Sabe por que muitas vezes a gente não sabe? Porque a gente diz assim, ah, irmão, Deus não tem nada a ver com política, não. Quem te disse que Deus não tem nada a ver com a política? Irmãos, a Bíblia diz que toda a autoridade é delegada por Deus. Se Deus não delegar a autoridade, ninguém terá autoridade. Mas a Bíblia diz que o povo tem o governo que merece. Como? As suas fraquezas no momento. Nós estamos vivendo um ano de uma escolha, pelo menos em alguma parte, né? Na parte municipal. A gente pode tomar boas decisões, mas a gente está preocupado com isso não. Quem está preocupado é que, fulano é tão bonitinho, bota nele porque ele é bonito, depois ele faz uma careta para você. É amigo da minha tia, amigo da minha avó. Não é assim que se vota não, irmão. Só misericórdia. Sabe, irmãos? Se ao pastor a Bíblia diz assim, procura conhecer o estado das suas ovelhas, põe o seu coração sobre o gado. A gente pode tirar daí alguma coisa com relação às nossas decisões no momento de votar. Procuremos conhecer a quem nós vamos estar confiando o nosso voto. Amém, irmãos? Então, queridos, sejamos cumpridores da palavra. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que nos dê graça, para que a gente possa botar propósito. Só servimos a Deus por meio de propósito. Ninguém fica esperando, irmão, eu estou esperando Deus me converter. Tem gente que aceita Jesus, aí continua charopando, continua fumando, bebendo. Aí você vai falar com ele, eu estou esperando Deus me converter. Deus não vai converter, não. O Espírito de Deus convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele mostra o caminho, você tem que entrar nele. A conversão não é Deus quem dá. O homem que se converte, ele disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter. É o homem que se converte. Não é Deus que converte o homem, não. Deus mostra o caminho. Está entendendo? Você que está nos ouvindo aí, que está nos assistindo aí pela rede social, e você tem esse pensamento, toma postura. Experimente chegar diante de Deus, abrir mão dos pecados, dos seus prazeres, e se achegar a Deus. Ele vai te dar graça. A graça vem de Deus. A graça vem de Deus. Mas a atitude é do homem. Quando Jesus disse para um dos pastores da Ásia, eis que estou à porta e bato. Se alguém, é opcional, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Se alguém ouvir, atentar com diligência e abrir a porta, abrir o coração, o Espírito Santo entra, dá alegria para aquela pessoa e tem alegria com ela pelo fato da atitude que ela tomou. Mas é por meio da decisão. Então você que está nos ouvindo aí, participando conosco, nos assistindo, saiba que Jesus te ama e quer te salvar. Sem Jesus não tem jeito, o homem está perdido. Quando se fala homem, não sai isentando a mulher. A criatura sem Jesus está perdida. Jesus é o único caminho que conduz aos céus. Ele disse, eu sou o caminho, o caminho. Ele usou um artigo definido e imperativo, eu sou o caminho. Ele não disse eu sou um caminho, ele disse eu sou
o único caminho de salvação. Sem Jesus, você pode ser bonzinho, ter religião, ter as melhores filosofias de vida, está tendo sucesso, fama, prestígio, honra, mas isso não é sinal de que você está garantido para a salvação. Você precisa de Jesus. Faça isso, receba Jesus nessa noite e seja abençoado para a glória de Deus.